Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Viajante Cast. Esse é o podcast no qual eu recebo alunos e alunas do Plano V que contam como eles e elas conseguiram fazer viagens internacionais economizando até 70%, com muito conforto, com família, sem família, para onde quer que seja, em qualquer continente. E hoje eu estou conversando com a Bruna, que ela é uma das minhas alunas, eu acho que mais coleciona países. Não é, Bruna? Eu acho, não sei, eu acho que sim. Apesar de já ter muito aluno por aí, pode ser que alguém esteja empatado ou ter passado, mas bastante, graças ao Plano V. E quando você me conheceu, né, produzindo conteúdo aqui na internet, qual era a sua angústia? Você queria viajar. Qual era a situação da sua vida naquele momento? Assim, eu acho que como muitos viajantes, né, o que eu tinha de referência de viagem era chegar numa agência, fazer um orçamento, ver se aquilo cabia ou não no meu bolso, ou buscar passagem na internet, ver se aquilo cabia ou não no meu bolso, sempre indo para um lugar e voltando daquele mesmo lugar, e ou dava ou não dava, ou cabia, ó, esse destino cabe no bolso, e esse aqui no momento não dá, a gente vai ter que esperar um pouco. Então eu era bem, a gente fica muito limitado, né, quando só tem esse conhecimento, quando não domina o planejamento de viagens. Então nessa época eu sou militar, meu esposo também, a gente teve a oportunidade de morar em Portugal por 2 anos. E assim, a gente vai com aquela listinha de desejos de países que quer conhecer. E a minha lista estava enorme. E aquele desejo de aproveitar a oportunidade que já estava ali na Europa, né, naqueles 2 anos, e poder conhecer muitos países. E tinha uma lista ali bem grande. E quando eu comecei a fazer as contas, eu falei, não vai dar. Eu pensando, mas tem que dar, eu estou aqui, estou tão pertinho, eu tenho que aproveitar ao máximo. E foi quando eu comecei a conhecer seu conteúdo, né? E no início eu fiquei assim um pouco, talvez não dê para mim, porque eles ainda não têm filhos, a gente fica com aquilo, não é uma viagem mais de mochileiros ou jovens sem crianças. E conhecendo o conteúdo, me aprofundando mais no Instagram, nos seus vídeos do YouTube também, com dicas dos destinos, eu vi que era tudo personalizável, né? Cada família é uma família, cada história é uma história. Isso acho que você deixa bem explícito nos conteúdos que você faz, né? Até de roteiro, eu vi muito dos seus roteiros. Eu acho que eu te achei quando eu estava pesquisando sobre a Grécia. Foi o momento que eu te achei. E comecei a seguir no Instagram e tentar me aprofundar um pouco mais nesse mundo do planejamento. Foi quando eu conheci o Plano V. E na época, os seus filhos estavam com que idade? O mais novinho tinha 1 ano e meio e o mais velho tinha 5 anos e um pouquinho. Hoje eles estão com 8 e 4. E já conheceram quantos países os dois? Olha, o mais velho, ele conhecia um ou mais só. Então o mais velho está com 20 e o mais novinho com 19 países. Gente, mas que cara de pau essas Cara crianças, de hein? pau. Eu brincava, sempre que a gente viajava, eu levei 40 anos para chegar aqui. E vocês aí, já rodando esse mundo. Gente, incrível. E aí, o que fez você tomar a decisão? Assim, que você, vendo os conteúdos, você tinha o caminho de tentar fazer as coisas, né? Você já estava ali em Portugal, teoricamente já era mais fácil, porque você já estava na Europa. Mas o que fez você falar assim, não, eu preciso ir além? O que mais eu buscava era conseguir encaixar aquela minha lista dos sonhos, dos desejos no meu orçamento. E eu já tinha feito cálculos de todas as formas. Assim, o que me despertou para falar assim, não, agora eu vou fechar o plano V, além dos seus conteúdos que são muito enriquecedores, foi que assim, eu não consegui encaixar financeiramente a Croácia. Eu falei, não é possível que esse país seja tão fora da minha realidade, que eu fazia cálculo e o aéreo estava caro a partir de Portugal, porque eu sempre via indo e voltando daquele mesmo local, vai para a Croácia, volta para a Croácia daquele mesmo aeroporto, e eu não tinha as estratégias, né? A verdade é essa. E o que me despertou foi isso. Falei assim, não, eu quero. Ela fala tanto que dá para economizar, vamos ver se dá mesmo.
e eu quero conseguir realizar esse meu desejo aí nesses 2 anos que eu tô lá, que eu fiquei lá, né? E esse ano era o quê? 2021? 2021, acho que mais pro finalzinho ali de 21, e que eu estava querendo me organizar para o verão que a gente já estava no finalzinho da pandemia, começando a abrir as fronteiras, e eu queria me organizar para o verão de 22. E bem antes disso a gente começou, depois que eu fiz o plano V, aí eu já comecei estreando com a Suíça, que foi um sonho realizado, assim. Me Foi conta mais incrível. da viagem da Suíça. Porque Ai, até então não nossa, dava nem para você ir para a Croácia. Aí de repente você começa com a Suíça. exatamente, do nada. Eu acho que até uma vez eu botei no comentário lá para vocês agradecendo no Instagram. Você, nossa, tá na Suíça. Eu falei, então é um sonho. Tinha, aí dezembro, né? Isso era dezembro de 21, iniciou a abertura das fronteiras e já podia sair de Portugal. Aí eu comentei com meu marido, ele tinha uma folguinha ali no final do ano, né? De Natal e Ano Novo. Eu falei, imagina de passar um Natal ou um Ano Novo na Suíça, na neve, que sonho. Aí ele, pô, vamos ver, vamos orçar. Aí a gente começou a orçar e eu já tinha feito o curso, já me deu muito mais segurança, né, sobre a questão de roteiro, porque antes eu tinha insegurança não só da questão financeira, mas assim, de sair com as crianças, a gente não domina muito bem o inglês, era outro receio que a gente tinha. Como que eu vou para a Suíça sem mal falar, nem o inglês eu vou conseguir falar direito? Então era uma outra preocupação. Fora assim, neve com criança, aí já, meu Deus, vai ficar resfriado. Como é que eu vou no hospital? Então, assim, tudo isso a gente vai ganhando segurança, sabendo que a gente pode planejar antes tudo, né? Antes, assim, eu ia, comprava um aéreo ou ia numa agência e eu, na verdade, não planejava nada. Como a grande maioria dos viajantes, eu acho que ainda faz isso, você compra o aéreo e acha que a viagem está resolvida. E nem começou. E aí depois Quando as coisas você... começam a dar errada e você fala, ai, foi imprevisto. Exatamente. Quando você falava muito o custo do aéreo não representa X%, que era muito pequeno. Pô, como assim? Eu, 30%. eu acho que a viagem quase toda, né? Aí realmente a gente vê que no destino é onde a gente tem os maiores gastos, né? E você saindo com tudo isso muito bem planejado, você pode estar com criança, com idoso, que se sente seguro, não tem jeito. A não ser que algo dê muito errado, fuja muito do controle, né? Que nada é impossível de acontecer, mas tá tudo ali dentro do script. Então, deu muita segurança. E a Suíça foi um sonho, assim. A gente foi naquele Títilis, eu lembro como se fosse hoje, assim. É incrível, incrível. Foi muito Tem legal. uma foto linda lá que você postou na comunidade, você com as crianças É, lá. e na Dois hora sonhos. estava nevando, assim, a gente nunca tinha ido à neve, né? Então, para a gente realmente foi um sonho realizado. E o seu marido nessa história, quando você do nada, tipo, vamos para a Suíça, tá tudo dominado, eu sei o que eu tô fazendo. Ele se sentiu Ele, seguro em embarcar ou ele ficou meio assim, peraí, vai gastar assim, demais? o meu marido, ele é muito do. Ele precisa saber onde ele está pisando. Ele tem que sair com segurança. Militar, Então, eu né? acho que isso, Dois, militar. né? Eu e ele. Né? E eu acho que justamente por ele ver que eu estava imbuída nos estudos, vamos dizer assim, e realmente dominando o destino e o planejamento, e principalmente financeiro, porque ele quer sair de casa sabendo tintim por tintim quanto vai gastar. Então, ele foi um grande parceiro nessa nossa jornada aí de Eurotrip. E agora também a gente está no Brasil de volta, né? Atualmente a gente mora em Brasília, a gente está trabalhando aqui e a gente já está organizando aí os próximos destinos, né? E continuamos com o plano V. E Muito bom. teve alguma. Aí teve Suíça e depois. Quantos países Aí, você já visitou ali no. ali nesses 2 anos que nós moramos em Portugal, nós fomos a 19 países. Aí é Croácia, Suíça, Grécia, França, Itália, República Tcheca, Hungria, ai, até perdi. Holanda, Dinamarca, Suécia, parei em quantos? Deixa eu ver mais. O próprio Portugal, né, que a gente morou lá, que foi incrível também, um lugar incrível. Faltou algum? Não lembro. Faltou alguns, né? Ainda tem alguns. Isso
A De Áustria, tudo que já falei Áustria, Áustria. Salzburg, que foi um sonho também, Salzburg. Acho que um dos lugares mais lindos que eu já fui, Hallstatt, que é na Áustria, né? Acho que é isso, não lembro todos, mas eu tenho a listinha ali bem das cidades, dos países, Isso tem tudo tudo com criança. relacionado. Duas crianças, sempre. E chegou um momento, eu confesso que as duas primeiras eu não tive coragem da mala de mão e me arrependi. A Suíça foi uma delas, que a gente anda muito de trem, né? E eu ainda não, tem que ainda levar a casa. Eu ainda não estava para essa parte de como a gente estava com criança. Para essa parte eu ainda não tinha me desapegado e virado a chave. As últimas, assim, eu acho que as 15 últimas foram todas de mochila. Só mochila, nem mala de mão a gente levava, inclusive para o inverno. Inclusive, e é muito libertador, né? Muito libertador. Porque, assim, na Europa tem muito essa facilidade do low cost, né? E outra, querendo ou não, assim, às vezes você vai deixar de visitar um país porque teve um custo com uma bagagem. Então, assim, a gente, não, vamos nos organizar aqui, porque tem que caber esse. Irlanda também nós fomos, Londres e Reino Unido, né, também. Nossa, Muito legal. sensacional. Alemanha também. E qual era o seu maior medo com relação a estar com as crianças? Porque você, antes disso, você não tinha muita experiência de viagem internacional, né? Sim, E aí, já de praticamente zero. cara, você vai para desbravar 19 países da Europa. Qual era o seu maior medo? E ele se concretizou ou não? Assim, quais eram os meus grandes receios, né? Um deles era o planejamento, acontecer alguma coisa. Exemplo, precisar de um hospital. Graças a Deus não precisamos em nenhum, mas assim, eu ia com tudo mapeado. Onde que eu vou ficar hospedado em tal lugar? Onde é o hospital mais perto se acontecer uma emergência? Eu vou precisar, vai ter algum custo, seguro viagem vai cobrir, para cobrir como eu faço, né? A questão do seguro viagem é muito importante, tudo isso você aborda no seu curso. Então, eu saía com isso já planejado. E, além disso, no início eu tinha muito medo, assim, eu queria estar com tudo em mãos. O remédio tal, parece que a gente está indo para o fim do mundo, que não vai ter nada naquela Não cidade. tem farmácia? Então, não tem nada, está indo para o meio do mato. Aí tem que ter tudo. Aí levava trocentos remédios, aí um é mais enjoado para comer. Aí o cara tem que levar banana. Pô, tudo, acho que não teve nenhum lugar que eu fui que não existia banana, mas o mais velho não pode ficar sem banana, no início até banana eu levava. Botava na mochila, a mochila do meu marido é quase topetada de banana. Então, assim, nesses detalhes que eu tinha muito receio. Vai faltar a banana que o outro gosta, a questão do hospital. Então, assim, e nada se concretizou. Tudo flui. Eles são super adaptáveis, né? As crianças, de uma forma geral, assim. Curtiram tudo, tem memórias incríveis, assim. A gente criou memórias com eles. Eu tenho certeza que eles vão lembrar por muitos anos. E foi muito tranquilo, planejado, assim, sem planejamento. Quando a gente tem as coisas muito mapeadas, é difícil alguma coisa fugir do script, a não ser que seja, sei lá, um acidente, algo que não está no nosso controle realmente. Como às vezes tinha pessoa viajando na pandemia, fechou tudo. Pô, uma coisa muito atípica, né? Muito diferente. Mas tudo que dava para planejar, a gente saía com tudo mapeado e foi bem tranquilo. Graças a Deus foi muito bom. Todos os lugares também, com criança é muito importante a gente parar nos momentos deles, né? Porque não adianta fazer aquele roteiro de. Eu, às vezes, sou meio assim, quero ver tudo. Aí meu marido, calma, a gente tem que tirar o horário das crianças. Então, a gente fazia muito isso. Meio tempo do dia era para coisas de adulto e meio tempo para coisas de criança. Nem que seja para parar no parquinho para eles brincarem, brincar no escorrega. Isso me lembra muito isso lá na Holanda, porque é um lugar que tem muito museu, coisas que a gente quer ver, né? Aí a gente fazia o meio tempo nosso ali, de tarde a gente sentava numa pracinha para eles ficarem brincando e eles já estavam renovados para o dia seguinte. Então isso E, também é muito importante quando a gente viaja com criança e eu acho que criança, idoso, né, ou pessoas que têm um ritmo às vezes diferente do nosso, né, cada um no seu ritmo. Então saber respeitar o roteiro de cada um também é muito importante. e eu acho legal isso, porque acaba que força vocês, talvez se tivessem só vocês dois, vocês iam naquele batidão de dar check em ponto turístico e acaba não tendo esse momento para
sentar, para apreciar a vida local, para ver o casal de velhinhos passando, comendo, né, o waffle ali na barraquinha. Então acaba que as crianças também vêm acrescentar para botar o pé no freio. Exato. E não fazer aquela viagem que é só dar check em ponto turístico. Acaba ficando uma viagem muito superficial, né? Exatamente. Muito aquela, como você fala, né, aqueles roteiros prontos que às vezes não têm as nossas características, né? Ah, não, fulano foi nesses lugares todos, eu também quero. E não é assim, é cada um no seu ritmo mesmo e respeitando a individualidade. E com certeza no seu roteiro você já ia mapeando os parquinhos, Sim, né? sim. Ah, esse roteiro foi vida, assim, para mim. Eu já chegava, acordava de manhã, dia tal, hoje é esse, então vamos. E se também há algumas crianças estavam muito cansadas, não deu, tá tudo bem, no outro dia a gente vai, não era aquele desespero, porque como estava tudo ali no controle, a gente sabia que podia mexer, passar uma coisa para o outro dia, né? A não ser coisas que tinham ingresso. A gente, lá no Tivoli, eu lembro muito lá do Tivoli da Dinamarca, lá em Copenhague, que as crianças amaram. Então a gente tinha programado um dia só e no outro dia tinha outras coisas. E eles queriam muito voltar, eles adoraram. Aí no outro dia, tá tudo bem, não vamos fazer isso aqui não, vamos de novo, já estamos aqui, né? Não sei de quando a gente vai voltar. E foi bem legal, assim. Então tem que ter flexibilidade realmente, né? E Até cada um no seu ritmo. né? Fazer, quer voltar. Gostou muito, quer voltar, tudo bem. Bem legal. Agora conta pra mim como é que foi essa coisa dos multidestinos que você começou a falar no início. Foi muito incrível. Explica para quem não sabe o que é o multidestino. Então, assim, como eu falei no início, né? A gente tem muito pelo menos eu tinha, né? Viagem para mim ou era chegar numa agência, fazer um orçamento, deu ou não deu. Ou era ver o aéreo para tal lugar e o hotel cabe ou não cabe no orçamento. Mas eu nunca parei para pensar que eu podia comprar uma passagem. Eu achava assim, até eu me sentia insegura comprar uma passagem. Nossa, eu fiz várias vezes, mas como eu me senti insegura em comprar uma passagem para um lugar, para outro, daquela outra, emendar com outro país, emendar com vários países e comprar tudo solto. Isso para mim era inimaginável. Não, alguma coisa vai dar errado, companhias aéreas distintas. Se uma cancelar, o que que eu faço, né? Então, passa muita insegurança quando a gente não tem a maturidade, nem sabe que é possível. E com isso, por que eu consegui conhecer 19 países em 2 anos? Né? Porque a grande maioria das vezes que eu viajava, até porque tem período de férias escolares, tudo isso envolvido, né? Apesar de que as férias escolares na Europa são até bem grandes ali no período do verão, mas ainda assim tem as férias do trabalho. Então, assim, a gente precisava encaixar. Eu não tinha todo o tempo do mundo para viajar. Então a gente tentava, assim, pelo menos a cada viagem, conhecer 3 países. Era que a gente tinha como meta não ser assim, uma maiores que a gente fez, a Croácia, por exemplo, que a gente queria conhecer muita coisa. A gente foi só para lá. Lá a gente fez todas as modalidades de transporte possível, barco, aluguel de carro, avião, e rodamos tudo, porque eu queria conhecer, tinha muitos lugares interessantes. Mas fora essas maiores, a maioria era pelo menos 3 países. E tudo isso se torna muito fácil quando você domina a estratégia, né? Mas quando você não domina, assusta. Assim, eu tinha, nossa, isso é a primeira a cancelar. Pô, se cancelar, você vai conseguir o outro, né? O aéreo não tendo, obviamente, um voo em cima do outro, tendo, no mínimo, conseguindo ali uma margem de segurança, não tem muito o que dar errado. Então, assim, o multidestinos foi basicamente isso. Eu consegui, a cada viagem, conhecer mais de um local, aproveitando as oportunidades de preços de voos, né? Aquelas estratégias de mapa, eu acho que você já mostrou algumas vezes até nos seus conteúdos aí gratuitos, né? Entrar no Explorar e ver o que é mais barato de um local para o outro. Então, isso fez muita diferença para a gente. Certamente, assim, eu acho que nem a metade do que a gente conheceu, a gente teria conhecido se não fosse o multidestinos. Certamente aí seria de 10 para baixo. A minha meta inicial eram 8. Tinha países que eu nem tinha colocado e que eu me apaixonei. A Praga, por exemplo, na República Tcheca, por exemplo, foi um sonho assim que não estava na minha lista de prioridades e
graças ao Multidestinos eu pude conhecer. Áustria também eu não iria e foi incrível. Salzburg e Hallstatt são cidades assim que estão. Eu lembro como se eu estivesse lá quando eu fecho os olhos e foi muito incrível. E eu não teria ido. Então, assim, realmente foi muito, muito libertador o Plano V para mim. E é legal porque você falar isso, porque tem gente que tem ranço de conexão, né? Nossa, vê voo com conexão, fala, Deus me livre, eu vou ficar pingando de lugar em lugar. Mas se você tem o poder de escolher onde você vai fazer a conexão... Eu lembro bem de você falando isso, assim, você pode escolher sua conexão, você não precisa ficar trancado no aeroporto, você pode escolher descansar em algum lugar, e é exatamente isso. E aí você vai se surpreendendo com destinos que nem estavam na sua lista. E eu tive essa experiência agora no ano passado também, porque eu tinha que voltar da Ásia para o Brasil, não tem voo direto, né? Falei, tá bom, eu vou ter que fazer conexão. Onde que eu vou fazer conexão? Aí eu vi um voo que era da Qatar. Eu falei, ó, o voo da Qatar passa por Doha. Fui eu lá para conhecer o Qatar. Falei, ué, eu vou ficar presa no aeroporto? Não, fui lá, conheci, fiz um tour guiado, me surpreendi, porque foi Ainda tem isso, né? A gente se dá a chance de conhecer e se surpreender, né? Se permitir realmente. E aí já tome um carimbo a mais. Aí, A meta de vida é ser igual aos filhos da Bruna. O de 5 aí, anos com 20 países e o de 1 ano e meio também, né? 20 países, né? aí. Essa é a meta de vida, gente. Temos que botar a régua para essa. Exato. Então é muito legal ver que assim não é uma coisa exatamente mirabolante, mas é uma situação que já está aí. Todo mundo já faz conexão, praticamente. Muito difícil a gente pegar um voo direto. Mas é só você pensar um pouquinho fora do óbvio. De, tipo assim, peraí, eu posso ir por esse caminho, que é mais caro, geralmente quando você compra, né? Aqueles voos longos com conexão já são mais caros. Vou ficar no aeroporto, ou eu posso montar o meu próprio multidestinos e cada destino eu fico o tempo que eu quiser, eu aproveito lá aquela cidade. Se eu não gostar da cidade, eu posso fazer conexão em outro lugar. E aí você vai multiplicando destinos e possibilidades e leva a família junto também. E é legal também você falar que isso também foi possível porque você abriu também a cabeça para viajar leve mesmo com as crianças, né, Bruna? Exato. Tem gente que sozinha, vou até falar da minha sogra agora, não é muito legal falar da sogra, mas ela foi para São Lourenço passar 2 dias, ela mandou a foto da mala dela, ela com a mala, gente, a mala gigante. Eu morava em Niterói, minha família morava em Cabo Frio. De Niterói para Cabo Frio é 100 e poucos quilômetros, é muito perto. Eu levava uma mala de 23 quilos para passar um final de semana na casa da minha mãe. Eu acredito. E ainda ia fora, às vezes uma necessaire que não cabia e um sapato que não cabia. Gente, que loucura. Como a gente é apegado à besteira, assim, parece que está indo realmente pro fim do mundo, né? Que não vai ter nada em lugar nenhum. A gente tem muito isso. Quando eu fui também a primeira vez, né? Minha primeira viagem internacional, que foi a Argentina, naquela época podia mala de 23, né? Você ganhava a mala. Ninguém comprou viagem internacional, todo mundo tinha direito, né? Bons tempos até. Aí fui eu, era 2 semanas. Fui eu com uma mala de 23, o boy com uma mala de 23, eu acho que a gente ainda levou a de 10 também. É muita coisa. A primeira que a gente fez, que foi a Suíça, que eu ainda estava bem apegada a essa questão de tô com medo, tem que ter tudo para as crianças, até a banana. Eu levei a de 23 quilos. Cara, a gente passa perrengue no trem, porque para você subir uma escadinha, às vezes não tinha vaga embaixo, você subiu uma escadinha no trem com a mala de 23 quilos, equilibrando. Gente, para que isso? Aí na segunda viagem eu já falei, não vou mais fazer isso. Eu vou me organizar. E hoje tem muita coisa, até para o frio, né? Tecnológica, que não é tão grossa, não é tão pesada, né? Então é realmente investir em peças inteligentes que não são tão volumosas, né?
para a gente conseguir fazer a viagem sem esse perrengue da mala, porque acaba se tornando perrengue. Era 2 crianças, mais uma mala de 23 É. quilos, E às vezes então não é fácil. você chega num lugar em que, por exemplo, você tem um metrô e aí você vai andar, sei lá, 500 metros até a acomodação. Se você tá leve, você vai. Agora, Sim, se você sim. tá com uma mala de 23 quilos, aí você já tem que pegar um táxi É, ou um transfer, e né? qualquer escadinha que tenha no meio do caminho já atrapalha, né? E isso tudo, assim, são decisões, a gente fala muito disso lá na comunidade do Plano V. O que a Bruna até colocou aqui muito, muito bem no início, que nós não somos uma comunidade nem de mochileiros, nem de viajantes de luxo, nem de... Nós somos uma comunidade de pessoas que querem viajar com conforto. Cada Isso um do aí. seu jeito, mas Cada um todo do mundo seu jeito. gosta do conforto. Isso Então, aí. as nossas decisões não são sempre viajar mais barato, mas viajar com mais conforto, tomando boas decisões, fazendo o nosso dinheiro render. Porque é assim que você multiplica as viagens também. Porque, como a Bruna falou, sem controle financeiro, ia ser a viagem da Suíça e acabou, né, Bruna? Exatamente, é deixar minha Ali tá vida lá. todo o dinheiro embora. Isso aí. Até questão de alimentação, né? Você falava muito sobre um local com cozinha, e a gente já teve esse olhar. Pô, a gente com criança, tem lugares que as comidas são estranhas, não é fácil você encontrar. Tem muitos lugares, assim, sanduíche você encontra em qualquer lugar, mas meu filho mais velho, por exemplo, ele não come nada de diferente. É arroz, ele gosta de arroz, de carne, de frango, de feijão. Então eu tinha que ter um momento para algum dia fazer uma comidinha, para ele saber que ele estava se alimentando bem, que tinha um legume. O mercado tem em tudo que é lugar. Tendo uma cozinha, você sempre vai se adaptar, independente do país, a fazer uma comidinha do seu jeito ali. Então são muitos detalhes que nos fazem economizar, né? E também garantir o nosso conforto. Uhum. Adequar o jeito aí da família, cada um do seu jeitinho, né? E vai dando tudo certo. Assim, dos módulos do plano V, tem algum ou alguns que você fala assim, não, esse é o meu queridinho. Aqui que eu vi Ó, a são maior. as os dois que fizeram muita diferença para mim. É o que trata sobre multidestinos, com certeza esse é o meu preferido. E o de roteiro também, porque aprender a fazer um bom roteiro faz toda a diferença para a sua viagem. E tendo tecnologia, próprio detalhe das ferramentas, né? A ferramenta de controle de custos durante a viagem, que você indica lá. Cara, para mim foi incrível, porque eu já saía com tudo planejado financeiramente, né? A média é essa daqui. E durante a viagem, que é o local mais difícil da gente controlar, que tem muitas saídas miúdas, né? Um souvenir aqui, um restaurante, eu usava a ferramenta indicada. Raramente passava muita coisa, dava diferença assim mínima. Gente, realmente a gente está cada dia mais experiente nesse planejamento. E tem me gerado até uma curiosidade, a nossa próxima viagem agora vai ser para Orlando. Em outubro a gente vai na Disney, a gente não conhece, a gente teve a oportunidade de ir na de Paris, os meninos amaram, mas o meu pequenininho ainda estava bem pequenininho, agora acho que ele vai curtir muito mais, a gente vai nos Estados Unidos. E muita gente me pergunta, mas você está fazendo tudo sozinha? Você não está vendo com agência para ir para a Disney? Eu falei, não, eu tô me organizando, eu comprei a passagem, eu fiz um curso, eu sempre explico, fiz um curso de planejamento de viagem, me sinto super segura. Aí eu comento, na Europa mesmo, a gente fez tantos países sozinho, sem agência, e deu tudo certo, planejado. E a Disney é a mesma coisa, vai dar tudo certo. A gente já viu aéreo, casa, e tudo está sob controle, porque está sob o poder do plano V. Ai, Mas é muito curioso, muita gente pergunta: nossa, mas você não está fazendo com a gente? Porque é bem normal, né? Disney. É normal para mim também, antes do plano V. Então, é bem curioso. E eu vou também. Eu Ah, que vou. legal. Eu nunca fui. Eu Tá nunca fui. bom. A minha mãe, né? Ali com 5 Aham. anos de idade, mas a gente não estava ainda nessa de vir para país. Aham. E, e tem essa coisa da Disney, porque eu acho que quando se trata de parque temático,
existe uma preocupação muito grande com o tempo, né? Uhum. Um tempo para curtir tudo, para ver tudo, não pode, né, ficar na fila e tem que ter aquele planejamento de tudo que você tem que fazer, e aí é melhor. Não, vamos com a agência, que a agência vai indicar tudo. Mas, na verdade, aquilo ali é um mini roteiro também dentro do parque, né? Exatamente. Inclusive, eu tô fazendo meu roteiro por parque, incluindo os brinquedos ali com a ferramenta. Olha, aí eu já verifico qual que dá a altura das crianças. Ah, esse que não dá, Olha eu que não legal. coloco. Então, assim, tô montando o meu roteiro, como se cada dia ali fosse um roteiro de uma cidade e vai dar Vai, com certo. certeza vai. Depois você põe lá pra gente na comunidade, que Pode deixar. a gente, para quem não sabe, né? Como a gente tem milhares de alunos aí no Plano V e cada um faz, imagina, só a Bruna aqui 20 países, não sei quantas cidades, agora Disney. Então é muito roteiro que é criado todos os meses. Então a gente Sim. compartilha lá. Então quem entra no Plano V ganha acesso, né? São esses roteiros compartilhados. Então ela pode pegar também de outros viajantes e ela disponibiliza os dela. Eu também coloco os meus lá. Então já é uma coisa que para quem, por exemplo, entrou no Plano V, poxa, eu não ainda não deu tempo de eu ver a aula. Você pode catar lá o roteiro pronto, que você já vai dar uma acelerada também no seu planejamento, né? Caso esse seja um grande medo seu, que é montar o primeiro roteiro do zero. Sim. Mas lá a gente dá todo passo a passo, e mesmo quem nunca conseguiu, nunca montou, nunca pensou nisso, consegue fazer ali bonitinho e depois vicia, né, Bruna? Eu brinco com meu marido que a gente é picado pelo bichinho do plano V, a gente não faz nenhuma, já tá. Aí eu tava esses dias, e ano que vem? A gente não conhece praticamente nada na América do Sul. Como a gente tá de volta no Brasil, tá morando em Brasília, falei, cara, a gente tem que Agora tem dar que ir. uma rodada aqui na América do Sul. Pô, uma vergonha a gente não conhecer tudo pertinho. Aí ele, caramba, deixa a gente fazer uma, não, já tem que planejar, já tem que me Isso. organizar. E aqui, Planejar não custa nada, né? e aqui a gente já taca multidestinos também, porque é Você assim, faz, né? Como é comprido, aí você vai, é exato. Chile, Bolívia, Peru e Colômbia, e vai tudo. Estou só acompanhando aí a sua trajetória para pegar dicas. É, exatamente. Ô, Bruna, agora eu vou te fazer uma pergunta numérica. Uhum. Quanto você acha assim que você economizou nas suas viagens, né? Se fosse, não sei se você tem um número na cabeça, uma porcentagem, por você ter feito o plano V. Você tem alguma estimativa? Olha, é assim, eu posso estimar pelo número de países, né? Eu fiz pelo menos 50% a mais de países do que eu faria antes do plano V. Na verdade, 11 a mais, que minha meta eram 8, eu fiz 19. Caramba. Então, dá para fazer um cálculo aí, 60%, um pouquinho mais de 60 talvez, a mais. E com o mesmo orçamento que eu tinha, que o salário era o mesmo, não mudou. Então, assim, isso aí certamente foi com, com base na economia que a gente conseguiu fazer. Senão, não seria possível esses 19 países. Sensacional, Bruna. E o que, que você gostaria de deixar de recado para mulheres e mães? Porque, gente, naturalmente, né, nunca foi a ideia, quando a gente criou o Plano V, de ser um curso de viagem para mulheres. Mas, naturalmente, não sei se vocês sabem desses dados, 70% das decisões de viagem no mundo todo são feitas por mulheres. Nossa, eu não sabia não. Por mais que pareça, né, que nós carregamos muito mais medo de viajar do que os homens por questões óbvias, mas na verdade quem encabeça todas as decisões de viagem praticamente são as mulheres. Então, naturalmente, no plano V nós temos um número infinitamente maior de mulheres do que de homens. E eu fico muito feliz com isso, porque o que me deixa triste é ver algumas mulheres com toda a capacidade, toda a possibilidade de ir lá e fazer, e com medos normais, né? Que a gente cresce com esses medos, às vezes com falta de apoio do marido, às vezes com a insegurança porque tem que levar as crianças pequenas e tem medo de dar tudo errado, ou tem medo de gastar demais e aquilo fazer falta para o futuro. Então, Bruna, você que já foi lá, já fez, já foi, já voltou, já foi, já voltou de novo.
recado que você daria para essas mulheres e mães que estão do outro lado, que estão com alguma insegurança com relação a fazer viagens internacionais? Ó, eu acho assim, uma das grandes questões, né, que a gente tem e que dá segurança, sem dúvida, é o planejamento, né? A gente prevendo, né, o que vai acontecer, isso já, naturalmente já vai nos dar muita segurança. Sabendo o que nos espera financeiramente, a nível de roteiro, de destino, conhecendo os nossos companheiros de viagem, né, sejam crianças, idosos, marido, mas eu acho que a viagem em família, principalmente, ou com o esposo, que seja, ou enfim, com mãe. Eu vejo muita gente viajando com mãe, acho muito legal. Eu acho que tem que ter ali uma sintonia, né? Cada um respeitar o espaço do outro, entender o que o outro busca na viagem antes, não é no destino que vai chegar lá, vai discutir, mas eu quero ir em tal lugar. O planejamento faz a gente discutir antes, né? Se você sentar antes e pensar, você vai pensar no roteiro todo, você vai pensar na viagem do início ao fim. Então, assim, sentar e pensar e discutir com quem vai ajuda muito e já vai dar muita segurança para viajar. E até quem vai sozinha também, né? Hoje em dia já tem muitos recursos assim para quem viaja sozinha, para se sentir mais segura, né? E eu acho que assim, o planejamento é a chave de tudo. É o que nos vai dar segurança de você saber o que vai acontecer desde a hora que você pisou no aeroporto até a hora que você está voltando, a não ser que hajam exceções. E realmente a parceria de viajar, assim, cada um vai ter uma característica, né? De repente o marido, a esposa não é tão do planejamento, mas é preocupado com a questão financeira. Dá essa segurança, fala, vai custar tanto, o roteiro é X de passagem, X de hotel, a alimentação, a média tanto, eu já olhei. Então, isso foi o que me ajudou muito com meu marido, que ele é muito prático, assim, ele precisa ver as coisas antes de acontecer. Se eu tiver um roteiro, ele era daquele que eu acordava e falava assim, eu sou muito ruim de direção. Não sei se é uma coisa de mulher, mas assim, eu fico desorientada, aí eu fico para a direita ou para a esquerda, mesmo com o mapinha ali. Aí eu já chegava para ele, hoje o mapa é esse. Compartilhava com ele e ele ia lá seguro que ele ia cumprir aquilo ali. Então eu precisava dar essa segurança para ele. Se eu chegasse, nos primeiros destinos eu ficava, mas você não se interessa, e querendo que. Mas assim, não adianta. Ele adorava, ele curtia muito. Mas o antes não era com ele. Eu não precisava ficar cobrando isso dele. Então eu fazia o que eu sabia de melhor, né? Eu usava minhas forças. E no local, por exemplo, que eu era desorientada, ele usava as forças dele, usava o mapa, ele que navegava. E eu acho que o planejamento realmente é a alma do negócio para dar segurança para a gente para qualquer decisão. E é isso, às vezes, para o outro, né? Agora já falando um pouco de casal, eu passei por isso também com o Filípolis. Para o outro, o sonho não é o dele, às vezes. Né? O Filípolis, ele não tinha nenhuma pretensão de nada, assim, de viagem internacional. Para ele, minha filha, você deu um PlayStation, botou a comida ali do lado, botou a luz amarela, ele vai ficar ali jogando o jogo dele, fazendo o rolê dele, depois ele vai sair, ele vai malhar. Ele não tinha essa pretensão. Então, eu tive que realmente desenhar para ele que aqui, olha. Aqui aparecendo. Aí, quem tá aí? Fala oi. Senta aqui no colo. Viajante. O viajante que já está de pijama aqui. Dá um oi. Ele. Dá um oi. Quer não? Tá tímido. Tá tímido. Que gracinha. Mas o que eu tava falando é que você às vezes tem que desenhar mesmo pro seu companheiro e falar, querido, olha só, isso aqui é importante para mim, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, e você dá o pontapé inicial, porque tem muita gente que também se coloca na posição de vítima. Exato. Meu marido apoia, ele não quer, eu já falei, mas você já falou, mas você não apresentou um plano. Exatamente. Se eu não mostrar aquela tabela que você compartilha, é maravilhosa. Aí eu fiquei, cara, como que eu vou prever a alimentação? Aí você ia lá e respondia nas aulas. Espera aí, filho, só baixa um pouquinho.
Aí, e realmente, é como eu te falei, sempre ficava muito próximo, raramente dava diferença. Às vezes. Teve uma que deu diferença de 5 euros, meu marido. Cara, você tá ficando cada dia mais expert. Aí depois a gente botava tudo na ferramenta, né? Ele, cara, tá muito próximo. E isso foi dando segurança. E é natural, né? Cada um ser mais forte em alguma área. E se a gente se une, isso ajuda. Agora, se a gente ficar só reclamando que o outro não faz aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, a gente perde muito tempo e deixa de viver muita coisa boa. Com certeza, com certeza. Isso é fundamental. E abrir esse diálogo, né? Não é só jogar para o ar. Ah, eu quero ir. Não, você tem que realmente ter um plano prático. Por isso que a gente chama de plano V, porque é um plano V. É tirar aquilo do... Ah, eu quero. Ai, meu sonho. Todo mundo que comenta em algum post meu, que eu ponho lá, sei lá, Tailândia. Aí, ai, meu sonho. Eu sempre respondo, quando você vai? Isso aí. Porque se você não definir quando, se você não tiver um plano, a vida vai passar de qualquer jeito, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que tomar as rédeas e depois, por exemplo, hoje eu tenho total confiança do Filipe de planejar uma viagem para qualquer lugar, porque ele foi se interessando, ele conheceu as ferramentas, ele viu na prática que funciona e principalmente para a cabeça masculina, ele vê a economia que isso gera, porque o planejamento gera mais economia que qualquer outra coisa, gente. Qualquer outra coisa. Sem dúvida. Tem para milhas, não tem para nada. É o planejamento que gera maior economia na sua viagem. Porque o planejamento é uma coisa completa, né, Mari? Não está só na milhas, que é só o aéreo, como você cansa de dizer, representa às vezes 30% do valor. Então, assim, é só economizando nesses 30% que vai fazer diferença, não é o todo. O todo que vai fazer muita diferença. Né? Então, é muito Mostra bom. Pra ti o avião que você está na mão. É o avião que ele está na mão, não foi combinado, não. Que gracinha! Ai, foi. Bruna, Já rodou. minha filha, o mini viajante tá aí. E tá para a próxima. Mini viajante do plano V. Nosso viajante mais novo. Não, você tem o mais novinho, né? Não, esse é o mais novinho, esse tem 4. Ele tem 4. E o meu mais velho tem 8, saiu aí agora com o pai. Esse tem 4. Esse, quando a gente foi para Portugal, ele estava com 1 ano e meio. Que gracinha, que gracinha. Que delícia. E a cidade vai ser ótima, ele vai curtir super a Disney. Vai, sim. Vou adorar. Bruna, obrigada por falar comigo. Tenho certeza que a sua história, assim, é um show de inspiração para muitas mulheres, para muitas famílias. Eu, assim, sou sua fã. Acho maravilhosa a sua determinação, que você foi lá e fez. Não viu obstáculo, positiva, e é essa energia que faz as coisas acontecerem. Obrigada de verdade por falar com a gente. Agradeço, Mari, agradeço por você disponibilizar esse conteúdo maravilhoso, que eu brinco que assim, a primeira viagem a gente já paga o plano V, sem dúvida, então vale muito a pena. Quem não conhece seu conteúdo, que conheça, estimulo muito que façam um plano V. Assim, o seu conteúdo me permitiu fazer o dobro de países que eu pretendia, um pouquinho mais que o dobro. Então, eu que tenho muito a te agradecer, continue com essa luz, com essa vontade de fazer as pessoas realizarem seus sonhos, que é muito bacana o seu conteúdo. Que Deus continue abençoando vocês nessa outra aí rodada no mundo. Conheça bastante lugares aí para compartilhar com a gente. E sejam muito felizes aí, você e o boy, que o boy já é parte integrante aí dessa realidade. Ele é. E quem está aí do outro lado e quiser entender um pouco mais como funciona isso tudo, na segunda-feira agora, dia 1º, a gente vai dar 3 aulas gratuitas, tá? Que são as aulas do Economize Viajando em Alta Temporada. Então, nessas 3 aulas, você vai ter a oportunidade de entender do que a gente está falando. Exato. Então, você vai ver na prática, eu mostro a metodologia, eu dou várias estratégias gratuitas ali.
só para você entrar no clima. E Tem aí, se um você gostinho, né? vai ter um gostinho, é um test drive. E aí, se você Aí. chegar à conclusão, não, realmente, eu tô nesse momento agora, eu vou investir nas minhas viagens. Na segunda-feira, dia 8 a gente vai abrir mais uma turma do Plano V. E aí vai ser a sua oportunidade de entrar para a nossa comunidade e realizar aí, ó, 20 viagens em 2 anos, Ai, 20 países em que dois bom. anos. Só façam o plano V que vai valer muito. Como eu disse, acho que na primeira viagem já está pago. Que Obrigada, bom, Bruno. Mari. Obrigada a Obrigada. você. Beijão aí para a família e Um vamos continuar beijo. mantendo contato, que eu adoro acompanhar aí suas viagens. Tá bom. Um beijinho. Fiquem com Beijo, Deus. Um beijo para todos. Boa boa noite. noite, tchau, Tchau, tchau. tchau.